Olá, muito boa noite para você. Está começando agora a União Brasil, sempre com muita informação além da notícia. E nesta edição especial, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor em economia, Marcos Falcão. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo à União Brasil. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos da União Brasil. E hoje vamos analisar os desafios na área econômica do presidente Jair Bolsonaro. E a gente começa falando, superadas as turbulências do período eleitoral, o que podemos esperar? Quais são as visões dos rumos da economia brasileira a partir de agora, nesse novo ciclo que começa agora em 2019? Podemos esperar a partir de agora muito trabalho, muita negociação. É um novo Congresso que foi eleito recentemente, agora em 2018, junto com o presidente Bolsonaro. E, a partir de agora, acabou o período eleitoral, está na hora de realmente governar, mostrar as propostas. Nós temos desafios importantes a partir de agora. Nós temos, logo de início, nesse governo, reforma da Previdência. Temos que encarar de uma forma muito mais clara a questão tributária aqui no Brasil. Eu diria que esses são os dois principais pontos a serem abordados por esse novo governo na esfera econômica, que é a questão da reforma da Previdência e a questão tributária em nosso país. Agora, Marcos, nos últimos anos, até que ponto a interferência política acabou amargando os números econômicos? Nós sabemos de que na nossa situação política e econômica aqui no Brasil, aqui não dá para nós dissociarmos muito economia de política. Então, nós temos também um regime que, apesar de presidencialista, é o que nós convencionamos chamar aqui de presidencialismo de coalizão, o executivo ele precisa extremamente do legislativo para governar. Então, toda essa negociação, todas essas modificações, alterações que são legítimas e que são necessárias de serem feitas pelo Legislativo, se não houver uma interação muito forte entre os poderes, realmente isso tende a atravancar o processo econômico. Então, o que nós precisamos é justamente muito disso aqui, de uma interação, diálogo. Os poderes da República, eles são independentes, porém eles são harmônicos. Nós precisamos de diálogo. Não há como o Executivo encaminhar matérias ao Legislativo esperando que essas matérias sejam aprovadas tal qual foram enviadas. Daí a necessidade do diálogo, da necessidade de se debater com o Legislativo, debater com a sociedade de uma forma geral. Agora, Marcos, quanto às perspectivas, para o setor produtivo, uma das hélices do desenvolvimento econômico, historicamente, esse setor espera um incentivo setorial. Eles se mostram otimistas, os empresários envolvidos nessa questão da geração da indústria, geração de empregos, consequentemente. O que a gente pode esperar disso? Os agentes econômicos, de uma forma geral, sejam empresários, sejam consumidores, são movidos por expectativas. E o empresariado, principalmente, movido à expectativa. Eles, dadas as atitudes e determinações econômicas do governo, expectativas são formadas pelo setor produtivo de uma forma geral. Nesse início de governo, o novo governo ele está demonstrando, a priori, uma preocupação muito forte com contenção de gastos públicos, e isso tende a trazer sinais positivos para a economia. Isso não quer dizer de que deva-se cortar gastos de forma indiscriminada. Na verdade, o que a equipe até o momento está propondo é uma maior racionalização dos gastos, uma maior racionalidade no gasto público, uma maior eficiência no gasto público. E tudo isso tem trazido sinais positivos para a economia. Nós estamos percebendo uma certa melhoria nos indicadores macroeconômicos nacionais, seja uma redução da taxa de câmbio no Brasil, seja um aumento da cotação das empresas brasileiras em Bolsa de Valores, seja uma retomada da atividade econômica, demonstrado isso
pelo Produto Interno Bruto, que não agora em 2019, isso já vem desde o final do ano 2017, 2018, nós já tivemos uma retomada desse crescimento. Então, todas essas atitudes terminam levando ao empresariado um certo nível de confiança. Mas, volto a dizer, isso é início de governo, nós precisamos, a partir de agora, de ações efetivas, outras ações efetivas do governo, outras ações efetivas também desse Congresso Nacional, que nós tivemos a renovação gritante. A maior desde uma a das redemocratização. maiores renovações do Congresso Nacional. E precisamos saber como é que esse Congresso agora vai votar, como é que esse Congresso vai se comportar. Nós temos muitos novatos no Congresso Nacional, na composição do Congresso Nacional. Mas, Marcos, a inexperiência, né, desses novos congressistas, muitos de primeira viagem, pode prejudicar em votações importantes para o governo, principalmente no que tange a essa área econômica? Eu não diria prejudicar, mas, pelo que nós vimos na eleição passada, o governo vai precisar explicar melhor, vai precisar realmente convencer esse novo Congresso das suas reais necessidades, da real importância dos projetos enviados para o Congresso. É isso que nós esperamos. Nós fomos às urnas em 2018, esperamos justamente isso: maior debate, maior interação, melhoria no sistema econômico, melhoria na situação econômica nacional. E é isso que nós esperamos desse novo Congresso, e depende de cada um de nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, cobrarmos desses nossos governantes. Agora, como analisar essa gangorra, né? Dólar em baixa, bolsa em disparada, ao contrário do que acontecia nos últimos 2 anos. Exatamente. Elas terminam se interligando. Um dos efeitos da redução da cotação da moeda estrangeira aqui no Brasil é justamente o maior fluxo de capital que vem entrando na economia justamente via Bolsa. Quando as empresas brasileiras aumentam seu poder de negociação, começam a ser mais negociadas na Bolsa, isso significa aporte de investimentos, isso, entrada de moeda estrangeira na nossa economia, aumenta a oferta de moeda estrangeira, isso reduz a cotação da moeda estrangeira na nossa economia. Um segundo momento, um segundo aspecto que nós precisamos também considerar é a questão da confiança, da credibilidade. O que vai realmente, um dos fatores que vai realmente influenciar a cotação da moeda é justamente a confiança. À medida que os agentes econômicos aumentam o seu nível de confiança na moeda local, nós temos, claro, que uma valorização dessa moeda nacional, no caso real. Agora, Marcos, a gente percebe que entra governo, sai governo e a técnica é a mesma, continua gastando mais do que arrecada. O desafio também para Jair Bolsonaro é esse: teto de gastos e o rombo nas contas públicas. Exatamente, exatamente. Daí que nós falamos logo no início de resolvermos a questão tributária e a questão previdenciária. O grande problema das contas públicas no Brasil, muito mais pelo lado da arrecadação, é o lado, na verdade, do gasto. Nós precisamos gastar de forma mais eficiente. O governo precisa gastar de forma mais eficiente, melhorar a qualidade desse gasto público. Nós precisamos... Não existe mais espaço aqui nas contas públicas brasileiras, no sistema tributário brasileiro. Nós temos hoje pouco ou quase nenhum espaço para um ajuste pelo lado da receita. Nós já estamos com a carga tributária extremamente elevada para padrões, para países de mesmo padrão. Ou seja, um ajuste pelo lado da receita é algo bastante complicado na situação econômica atual. Então, o ajuste ele precisa ser feito pelo lado da despesa. Cortando despesas de forma indiscriminada? Não. É a questão de qualificar melhor esse gasto público. Eleger prioridades, seria isso? Eleger prioridades.
além de eleger prioridades, você precisa também explicar as razões. Explicar razões do gasto. Porque o corte inevitavelmente vai ter que acontecer. Exatamente. E dar uma melhor harmonia nos próprios ministérios hoje existentes. Muitas vezes nós temos que o Ministério A tem determinada composição de gastos, o Ministério B tem a mesma composição de gastos e que muitas vezes se sobrepõem. E muitas vezes esses gastos eles entram em conflito e você tem gastos duplicados, triplicados necessários. Além disso, claro, também não podemos esquecer a questão de desvios públicos, corrupção, que saindo um pouco da esfera econômica, mas que também tem um rebate muito forte, o pacote anticorrupção também apresentado recentemente pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, apesar de estar nessa esfera jurídica, claro que tem um rebate forte também na esfera econômica de melhor qualificação dos gastos públicos. É esperar para ver, né? E no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo com o doutor em economia Marcos Falcão e o União Brasil volta já já. União Brasil de volta, estamos recebendo aqui no estúdio o doutor em economia Marcos Falcão. Marcos, no bloco anterior falávamos justamente do teto de gastos, né? Mas o próximo governo, no caso, né, o governo Bolsonaro, que já assumiu desde 1º de janeiro, também tem que lidar com um desequilíbrio da chamada regra de ouro, né? Simplificando, seria um impedimento à emissão de títulos da dívida pública para financiar gastos correntes, que só em 2019 a previsão do desequilíbrio deve chegar a quase 95 bilhões de reais. É muito alto. Extremamente elevado. Apesar de este rombo estar caindo ao longo dos anos, não esqueçamos de que nós já chegamos a um rombo nas contas públicas, uma meta fiscal de 159 bilhões de reais negativos. Nós já reduzimos parte desse, o governo já reduziu parte desse rombo, mas ainda assim o desafio é muito grande. Esta regra de ouro, ela é importante justamente para evitar que o governo se endivide ainda mais em gastos correntes. De outra forma, outra forma de lermos isso aí é o seguinte: vamos trazer para o nosso dia a dia. Exemplificando para quem está em casa. Exatamente. Né? Vamos trazer para o nosso orçamento pessoal. Gastos correntes, no caso, nosso orçamento pessoal, o gasto corrente é aquele gasto que nós temos com alimentação, com vestuário, com pagamentos de água, luz, telefone, internet. Isso é o que nós chamamos de gastos correntes. Diferente no caso de nós, pessoas físicas, que podemos também fazer algum tipo de investimento em educação, uma graduação, uma pós-graduação e outras dessa natureza. Então, aumentar gasto público é isso, é aquele tipo de despesa que não há um retorno imediato. Voltando agora para o setor público. O gasto corrente basicamente vai para manutenção da máquina pública e pagamento de salário dos servidores. Serviços essenciais. Não apenas serviços essenciais, mas também a máquina pública como um todo, pagamento de energia, aluguel dos prédios públicos, manutenção dos prédios públicos, ou seja, são gastos correntes, são aquelas despesas ordinárias do governo, diferente de quando o governo aloca seus recursos para infraestrutura, para algum investimento, que isso vai trazer alguma repercussão efetivamente econômica em todo o tecido econômico. Então, a regra de ouro ela proíbe justamente isso, de que o governo se endivide ainda mais com gastos correntes. Agora, com esse novo governo, né, um Congresso renovado, como falávamos no bloco anterior, a maior, né, mudança desde a redemocratização, um Congresso mais com ideias conservadoras, mas diante do cenário desse Congresso, né, vai ficar mais fácil
o presidente Jair Bolsonaro apresentar a reforma da Previdência, já entregou o texto com atraso, né, devido ao procedimento cirúrgico. Então, com essa entrega dessa reforma, diferente da reforma proposta pelo presidente Michel Temer, fica mais fácil ampliar esse debate, o mercado financeiro está atento a essas movimentações. Como que o sistema está analisando isso, né? Sim, sem dúvida nenhuma, o mercado financeiro ele está realmente de olho, atento, né? está de olho nessas reformas, até porque são diretamente afetados com ela. Agora, essa maior ou menor dificuldade em aprovação vai depender justamente da estratégia do governo, da estratégia de comunicação desse governo. Como é que ele vai explicar esta reforma para a sociedade e também para os parlamentares? Vejamos que a proposta apresentada pelo Michel Temer, o governo passado, era inclusive menos ambiciosa do que a atual. Era um pouco menos ambiciosa. A previsão de economia no longo prazo era um tanto quanto menor do que a atual proposta, hoje atualmente apresentada pelo presidente Bolsonaro. Mas qual foi a grande falha lá do governo passado? Comunicação, de como isso foi passado para a sociedade. Então, o governo atual ele precisa traçar muito bem a sua estratégia de comunicação para comunicar claramente os impactos dessa reforma, tanto para a população, quanto principalmente para o Congresso Nacional, que é quem vai realmente votar e quem vai aprovar ou não o texto enviado. Agora, ainda na linha da reforma da Previdência, a gente tem um número aqui, 270 bilhões é o déficit na Previdência em 2017. Em 2018 deve ser um número maior. O presidente Jair Bolsonaro já entregou a proposta para o presidente do Congresso, o presidente Rodrigo Maia da Câmara, e estabelecendo a idade de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Quanto à questão da idade, né, o que a gente pode avaliar diante de uma diferença para a proposta anterior do governo do presidente Michel Temer? Nós temos uma mudança sutil, no caso da proposta do Temer para agora a proposta do Bolsonaro. Esta nova proposta, ela acaba com a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, então ela fica apenas por idade. E, claro, vai variar de caso a caso. Então, precisa ser feito uma análise específica para cada trabalhador, para que ele possa decidir, ainda nesse período de transição, qual é a melhor alternativa para ele. Se optar realmente por essa nova fórmula de idade, ou se ele fica na fórmula idade mais tempo de contribuição, que atualmente, agora em 2019, nós estamos com a paridade, a regra 86-96, ou seja, somando tempo de contribuição mais idade para mulheres, esse valor tem que ser igual a 86, para homens 96, valor esse que vai aumentando progressivamente até atingirmos 105 para homens, 100 para mulheres. Ou seja, cada trabalhador ele precisa realmente fazer a sua simulação específica. E uma alternativa é que o próprio governo, isso em diversos outros países, em diversos sistemas previdenciários pelo mundo isso é feito, o governo também ele poderia, em seu sítio na internet, desenvolver algum programa de simulação para que o trabalhador ele possa saber na prática como sua ele vai ser impactado com isso. Exatamente, agora, com a sua situação. Você falou da comunicação, né? Houve um ruído de comunicação do governo do presidente Michel Temer quando envia a proposta para o Congresso Nacional. Não havia tempo, era um ano eleitoral, os deputados estavam de olhos na reeleição. Jair Bolsonaro ganha a eleição, já assume o Congresso renovado, com o partido dele, o PSL, com a segunda maior bancada da casa, atrás do PT. Então, o cenário mostra-se favorável, já que os 6 primeiros meses, né, o presidente ainda está na lua de mel, com seus eleitores, com o Congresso, que ainda está conhecendo o novo presidente, apesar do presidente Bolsonaro já conhecer o Legislativo, porque ele passou 20 anos lá, né? Então, o cenário é mais propício?
Apesar de o partido do presidente, o PSL, ter feito a segunda maior bancada na casa, e agora já está empatado com o PT, depois das alterações partidárias, mas ainda assim nós temos um Congresso extremamente fragmentado. Quando nós pegamos o partido do presidente, por exemplo, hoje ele está com aproximadamente 54, 55 deputados, né? Na Câmara. Isso representa em torno de 10% da Câmara Federal. Não é o suficiente para aprovar uma PEC para a Previdência. Para aprovar uma PEC, nós precisamos de 308 votos em 2 turnos na Câmara Federal e também maioria absoluta também no Senado Federal, também em 2 turnos. Ou seja, apesar do governo ter a maior bancada, é um Congresso extremamente fragmentado. Instável também? Instável, fragmentado. Quanto maior fragmentado, maior grau de instabilidade política também. Porque dependendo da pauta, exatamente, o governo pode perder. Exatamente, daí a necessidade de negociação, comunicação, explicar a importância dessa reforma previdenciária. Agora, Marcos, os governadores também estão de olho nessa reforma proposta, já que tem um ponto, né, que especifica sobre a questão da previdência nos estados. Muitos estados não conseguem pagar, né, o quadro de pessoas que estão inativos. Então, isso deve gerar um debate além do Congresso, já que muitos governadores já se reúnem com o presidente Rodrigo Maia, que saiu a favor da reforma da Previdência. O interessante de observar nesse ponto é justamente de que essa é uma matéria que interessa não apenas ao governo federal, mas os governos estaduais estão de olho, as prefeituras estão de olho, o setor produtivo está de olho, porque esse déficit em conta corrente não é apenas do governo federal, mas os governos estaduais, os governos municipais também estão com dificuldade de fechar as suas contas. E, claro que eles têm todo o interesse nisso aí. E, raras vezes, eu vi um tema que está sendo debatido e com poucas divergões pelos governos estaduais. Nós não temos observado grandes contrapontos, grande oposição à medida. Claro que nós temos observado críticas pontuais, mas raramente nós temos observado um governo estadual, por exemplo, falando da não necessidade de reforma. Pode-se divergir em pontos específicos, mas um ponto que está sendo quase que consensual é a necessidade dessa reforma. Marcos, a gente vai chegando ao fim, mas amanhã vamos voltar mais uma vez. O nosso debate vai ser o mesmo, economia, e vamos esperar aí para ver o que vai ser sobre a reforma da Previdência, que já vai começar a tramitar aí no Congresso, e deve ser uma luta árdua para o governo, hein? Muito obrigado pela sua participação hoje, e amanhã a gente volta falando de economia novamente. Nós que agradecemos e até amanhã a todos. União Brasil, informação além da notícia.